Agora 9 horas e 22 minutos. Belo Horizonte está completando 128 anos e o que a gente pode dizer sobre a cidade nas suas décadas de maior avanço, quando a gente olhar para um panorama do que foi e do que é a capital e os pontos em que a cidade ainda tem coisas a melhorar? A capital pode ser lida a partir de diferentes períodos de crescimento e de transformação. Para conversar um pouco sobre essa evolução e apontar esses saltos e alguns gargalos, eu converso agora com o pesquisador da Fundação João Pinheiro, Caio Gonçalves. Olá, Caio. Ótimo dia. Olá, bom dia a todos e todas. Caio, olhando para as séries históricas da Fundação João Pinheiro, a gente consegue delimitar bem o que teriam sido as chamadas décadas de ouro assim em Belo Horizonte, do ponto de vista geral, macro, de melhora dos indicadores na cidade? Sim, a gente consegue traçar é desafiante, né? São 128 anos, tem muita história, mas a gente consegue fazer um panorama, assim, sobre essa evolução dos indicadores sociais de Belo Horizonte, assim. Eu acho que é interessante primeiro dizer que, né, a própria cidade, né, ela foi uma cidade planejada, né, com princípios republicanos, se imaginava uma cidade moderna, com ruas largas, serviços organizados. E ela teve ali uma fase importante, né, ainda no século XX, com um crescimento moderado e depois uma formação ali dos primeiros equipamentos públicos, chegada das indústrias. Quando chega nos anos 50 e 70, tem uma expansão, né, além do que foi planejada a cidade, com criação de novas regionais, o que acabou impulsionando ali o aumento da migração interna, o processo de urbanização. E quando chega ali os anos 70 e 80, seria natural, né, a própria cidade já começar a enfrentar os desafios, né, que grandes centros urbanos possuem, né, como as ocupações irregulares, maior desigualdades, né, territoriais. E isso gera um quadro que aí quando a gente começa, né, a mensurar, eu vou usar o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDH, para tratar essa, né, para retratar essa qualidade de vida, né, da nossa população. Então, lá nos anos, em 1991, o nosso IDH ele era de 0,6. Isso significa que a gente tinha um nível de desenvolvimento humano ainda médio na nossa cidade. E a gente tinha muitos desafios naquele momento, principalmente na educação. E ao longo dos anos 90, esse quadro ele começa a mudar. E aí foi um período que você tem ampliação de escolas, uma expansão dos postos de saúde e criação de políticas que eram políticas sociais mais próximas das famílias. E aí chega essa, como você mencionou, esse período ouro ali de Belo Horizonte, que nos anos 2000, então, sem dúvida, é dos momentos mais importantes, né, da trajetória recente de Belo Horizonte. Como eu mencionei para você, se o nosso IDH estava em 0,6 em 91, em 2000 a gente chegou em 0,73. E lá em 2010 a gente vai fechar com 0,81. O que significa isso? Passado o 0,8 significa que a gente alcançou o nível das cidades com mais alto desenvolvimento humano. E o que impulsionou isso? Né? Então, nesse período, a educação ela continuou avançando. Você teve políticas ali, principalmente de permanência dos jovens na escola, crescimento também do próprio ensino médio, ensino técnico, que ajudaram nisso. Você tem uma questão da saúde também, você tem queda da mortalidade infantil durante esse período. A expectativa de vida também melhorou. Então, para ilustrar para vocês, a expectativa de vida em 1991 era 68 anos. Quando chegou em 2010, isso chegou a 76 anos. Então, a cidade ela acabou, né, essa expectativa de vida ilustra para a gente essas melhorias dentro da área da saúde em si. A renda também acompanhou, porque a economia nacional em si estava num boom, né, e aí a gente acabou tendo também um aumento na renda. E um outro exemplo que eu gosto de trazer, porque nesse momento, né, então falando ali da década dos anos 2000, um pouco antes ainda de 2010, você tem a expansão, né, da quase universalização dos nossos serviços de saneamento básico. Então, um exemplo, em 1991, 85% das pessoas elas residiam em domicílios que tinha coleta de lixo. Quando chega em 2000, já chegou a 98% dos domicílios.
e nos anos 2010 isso chega próximo a 100%. Então esse exemplo ilustra que a gente conseguiu oferecer serviços básicos, né, Sim. para a nossa população, Agora, né, para a população residente de Belo Horizonte. Agora, Caio, se eu perguntar a você, por exemplo, sobre esse recorte bairro a bairro, e eu vou até tentar simplificar o máximo possível. A gente consegue identificar se esse crescimento ele é uniforme na cidade, ou seja, vale da região centro-sul, vale para a região norte, ou não? A gente está fazendo aí no caráter de média, né? Somando todas as regiões. A cidade cresce de maneira muito diferente. Os dados conseguem nos apontar isso? Excelente pergunta, porque quando eu menciono isso, né, e falo, olha, em 2010 Belo Horizonte alcançou 0,81, que é o alto desenvolvimento humano. Isso realmente é a média de Belo Horizonte, né? Então a cidade conseguiu alcançar isso como um todo, mas isso não é verdade para toda a nossa população, até mesmo pela questão histórica, né, das populações que já viviam aqui antes mesmo da cidade ser construída e da expansão, como se deu essa expansão, quem ocupou esses lugares. Então, a gente faz uma informação de captar esse IDH intraurbano, e aí aqui a gente acaba identificando que a gente tem desigualdades intraurbanas ainda muito evidentes. Então, se a gente fosse dizer, né, eu trouxe para vocês esses elementos, saúde, educação e a renda. A saúde, ela avança, o principal instrumento, né, o principal foco aqui foi a educação, que avançou e conseguiu impulsionar esse aumento do desenvolvimento humano. A renda, ela consegue também aumentar, mas um pouco mais moderada, principalmente ali no final né, de 2000, você ainda tem algumas crises econômicas nacionais que afetam a nossa população de Belo Horizonte em si, né? Afeta o país como um todo, e afeta Minas e afeta Belo Horizonte. Então, isso, e aí a gente consegue dizer para quem avançou mais. Então, a educação impulsiona, saúde está ali também impulsionando, e a renda num nível um pouco mais baixo. Só que o desafio que permanece é esse, de reduzir essas desigualdades urbanas que a gente ainda tem dentro da nossa cidade, que acontece, tá? Caio, o grande desafio colocado, e você puxou no final da sua resposta o que seria a minha próxima pergunta, mas é possível desenhar a partir dos indicadores se nós chegamos num momento de maior probabilidade de ficarmos estagnados, ou a cidade está indicando de alguma maneira que ela pode ter um crescimento mais vigoroso ou mais robusto depois de já ter atingido bons níveis, né? Como você já disse nas primeiras respostas aqui. Sim, eu acho que isso leva para a gente num novo desafio, né? Eu acho que as coisas, a gente sempre vai avançando em determinados pontos, mas eu acho que os desafios vão se deslocando. E uma coisa que eu acho que nos ajuda a pensar o que vai acontecer, né? E para onde iremos. Hoje nós somos ali 2 milhões e 4, um pouco mais, né? Aproximadamente 2 milhões e 400 mil pessoas residindo em Belo Horizonte. E a cada 100 jovens, né, a cada 100 crianças e adolescentes, você tem 133 pessoas idosas. Então, ou seja, você já tem uma população bastante envelhecida. Então, os nossos desafios eles vão se deslocar em pensar quais são esses serviços de saúde, de proteção social que eu preciso oferecer para essa população para os próximos anos, para manter, na verdade, esses níveis de desenvolvimento que a gente alcançou, né, em determinadas áreas. Então, além do desafio das reduções das desigualdades intra-urbanas, a gente também tem esse desafio de lidar com o oferecimento de serviços para um perfil de uma população cada vez mais envelhecida. Uhum. A chave envelhecimento, e eu sei que olhando pelos dados também do IBGE, eles são muito relevantes para mostrar como a gente já ultrapassou aquela curva de bônus que nós tínhamos do ponto de vista econômico, mas agora nós temos uma população que está se tornando mais longeva. Você diria, Caio, que o grande desafio da cidade está alocado exatamente em melhorias de serviços públicos, e talvez privados também, para uma população que está ali acima dos 60 mais, por exemplo? Isso, eu acredito que sim, acho que esse é uma discussão que a nossa cidade em si ela vai ter que fazer primeiro do que aqueles que nos circundam, né? Porque os outros ainda estão crescendo, enquanto a nossa população já começou a reduzir em si. Então, sem dúvida, o que a gente precisa discutir, né, para manter esses nossos
nossos níveis de qualidade dos nossos indicadores, é pensar qual é, né? Por exemplo, a gente vai ter, sem dúvida, uma pressão maior sobre os serviços de saúde, porque você tem o nível de especialidades de médicos que você precisa para atender especificamente esse tipo de população. Da mesma maneira, a gente também pode pensar no que hoje tem ali muitos serviços privados vinculados às casas de apoio, né, para pessoas que já estão com uma idade mais avançada, e pensar como que isso seria, na verdade, também para as populações de menor renda, né? Como é que seria o cuidado dessas pessoas idosas em um grupo de população mais vulnerável. Então, eu acho que tem vários desafios que estão vinculados, sim, à questão do envelhecimento da nossa população. Caio Gonçalves, pesquisador da Fundação João Pinheiro. Caio, muito obrigado por nos ajudar a fazer um panorama histórico. E é importante para a gente entender de onde viemos, onde estamos e para onde vamos nesse dia de aniversário da capital dos mineiros. Muito obrigado, Caio. Um ótimo dia. Obrigado. Bom dia para todos.